Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e hoje, como nas lives anteriores, a minha ideia é transmitir para vocês alguns conhecimentos que vão fazer com que a sua jornada rumo à fluência na língua inglesa se dê de uma forma simples, prazerosa, né? E que vai te fazer chegar no seu objetivo de uma maneira muito mais rápida. Então hoje eu reuni algumas informações que muitas pessoas se fazem, né? Quanto tempo demora para aprender inglês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, como sempre, tá? Os links, as referências que eu utilizei para montar essa nossa conversa, você encontra aqui na descrição do vídeo, além de material que eu sempre publico. Muitas informações que eu estou usando nessa nossa conversa, eu retirei desse livro aqui, chamado The Mother Tongue, English and How It Got That Way, do Bill Bryson. Esse autor, ele tem várias obras traduzidas para o português, essa em particular, ela não foi traduzida, mas ele é um jornalista e ele se dedica, por exemplo, a determinado período de tempo a estudar um assunto em profundidade. Ele escreve de uma maneira muito divertida. No caso aqui da língua inglesa, ele faz uma análise sobre a língua inglesa no mundo como um todo, a forma como o inglês é falado também em diferentes países, enfim, é uma leitura muito interessante e a minha ideia é, em alguma das próximas lives, reunir alguns fatos interessantes sobre a língua inglesa para trazer aqui para vocês. No nosso caso, hoje, eu só reuni algumas informações relativas justamente ao tema que nós vamos discutir hoje, que é o tempo que se leva para aprender inglês, ok? Bom, a primeira pergunta, quantas palavras tem a língua inglesa? Ninguém sabe. Já existem esforços para você determinar, por exemplo, teve alguns pesquisadores eruditos do século XVIII, XIX e vários outros, que eles tentaram determinar o número de palavras da língua inglesa por meio da análise da obra de escritores famosos, tá? E o problema é que a língua inglesa é uma língua viva, ela está crescendo o tempo inteiro, então você tem palavras que são acrescentadas quase que diariamente à língua inglesa e outras palavras que caem em desuso, ou seja, é claro, é uma língua viva, ela é falada praticamente no mundo inteiro, estima-se que 300 milhões de pessoas no mundo, tá? Fora dos Estados Unidos, é claro, elas falam inglês ou precisam falar o inglês. Boa noite, Peter. Obrigado pela presença. Valeu. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no Oxford English Dictionary, tem 615 mil verbetes. A edição, se não me engano, de 1989. A edição do Webster, essa daí, Third New International, tinha 450 mil verbetes. Quer dizer, é muita coisa, tá? E se você for expandir isso para as espécies de insetos, existe 1.400.000 palavras usadas para designar as espécies de insetos que já foram identificadas. Possivelmente tem mais, tá? Mas por que eu estou falando isso para vocês? É para dar desespero? Não, absolutamente não. É justamente para desconstruir um dos mitos que nós temos, que nós, falantes de português, que quando nós aprendemos uma língua estrangeira, se a gente encontrar uma palavra que a gente não conhece, a gente vai ficar infeliz. Então, console-se, você vai encontrar muito mais palavras que você não conhece do que as palavras que você conhece, tá certo? E mesmo nesse livro, The Mother Tongue, tem algumas palavras que eu conheço, mas eu nunca usei. Uma palavra que eu vi hoje, Pernitzky, nem sei pronunciar, Pernitzky, né? É uma palavra que eu conheço, já vi muitos anos atrás, eu acho que fazia mais de 20 anos que eu não vi essa palavra, e hoje eu vi nesse texto. Enfim, não é para se desesperar com a quantidade de palavras que você não conhece, porque, na verdade, e isso eu falo no meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, que você tem um resuminho aqui para você baixar e estudar, tá? Em resumo em PDF, eu consegui, através de um estudo, reunindo 1.100 livros de domínio público, esses 1.100 livros reunidos resultaram em cerca de 7 milhões de palavras. Eu passei um analisador nesse conjunto de palavras
e descobri uma coisa fantástica. Na verdade, eu não descobri, né? Outros já descobriram isso em mim, mas eu tive a oportunidade de constatar. Apenas 250 palavras, o conhecer 250 palavras é o suficiente para que você entenda cerca de 70% de um texto técnico. Não um texto literário, mas um texto técnico, tá certo? E se você juntar isso, cognatos, numerais, etc., você pode subir esse valor para 80% até 90%, tá ok? Então, embora existam muitas palavras em língua inglesa, a quantidade de palavras que você precisa dominar para se expressar com razoável fluência é bastante pequena, tá? Então, a pergunta que se faz, e tem várias respostas na internet, quantas palavras nós precisamos conhecer para atingir a fluência? Aqui eu coloquei palavras, mas entenda-se sempre, palavras dentro de um contexto, dentro de uma frase, ok? Porque não faz sentido você simplesmente pegar um dicionário e começar a ler palavras isoladas. Você sempre faz o aprendizado dentro de um contexto, dentro de frase, tá certo? Bom, para vocês terem uma ideia, a versão da Bíblia do King James, ela tem cerca de 8.000 palavras apenas, certo? Vamos supor que você tenha que aprender essas 8.000 palavras. Nós estamos falando da Bíblia, que foi escrita milhares de anos atrás, e possivelmente, né, ela tem palavras antigas, palavras que não estão mais em uso corrente, etc. Mas se você se determinar a aprender inglês com a Bíblia, tá? Você pode fazer seleção de frases dentro da Bíblia e você pode estruturar, como eu falei na live anterior sobre o método da lista de ouro. Você pode criar o seu caderno e sair aprendendo, tá bom? Mas olha só, 8.000 palavras, já reduziu bem lá daquelas 650.000 palavras do Oxford English Dictionary, né? Então, Shakespeare, né? A obra de Shakespeare foi também objeto de estudo por muitos eruditos, e eles concluíram, é claro que isso aí varia, tá? Então, cada erudito chegou numa conclusão diferente. Teve um que até estimou que Shakespeare tinha um vocabulário de aproximadamente 17.000 palavras. Outros situam a quantidade de palavras que Shakespeare conhecia entre 20.000 a 30.000 palavras. Ainda assim, isso aí também é uma coisa relativa, porque, por exemplo, você, ao escrever uma obra, você vai usar palavras que você gosta. Então, por exemplo, no meu caso, tem muitas palavras em português que eu conheço, eu sei o significado, porém eu não gosto de usar. Então, você nunca vai encontrar algo que eu tenha escrito que contém essas palavras, ok? Da mesma forma com Shakespeare. Possivelmente ele conhecia muito mais palavras, mas na obra inteira dele, e Shakespeare é o autor da língua inglesa mais famoso, né, que existe. As suas obras já foram traduzidas para praticamente todos os idiomas do mundo, e ainda assim você vê que o vocabulário é limitado nesse número de 20 a 30.000 palavras, tá? Agora que é interessante que chega na nossa realidade. Um cidadão médio, isso foi tirado do livro The Mother Tongue, que eu citei lá atrás. Um cidadão médio com um bom nível educacional possui um vocabulário de aproximadamente 20.000 palavras e usa na sua conversação diária entre 1.500 a 2.000 palavras. Então, já começou a ficar mais acessível, tá? Para você chegar na habilidade da conversação, que existem 4 habilidades para você dominar um idioma: ler, escrever, falar e ouvir. Então, focando apenas na conversação, nós utilizamos apenas um subconjunto das palavras que nós conhecemos. Então, tem palavras que você vai utilizar nas suas correspondências, nos seus escritos, que possivelmente você nunca vai usar na sua conversação. Então, é um conjunto bem mais reduzido. E indo mais além, também no livro The Mother Tongue, em algumas regiões, estima-se que a pessoa usa no máximo 300 palavras. O Basic English, que foi um subconjunto das palavras da língua inglesa, criada por Michael Ogden, ele usava, o objetivo dele era favorecer a disseminação da língua inglesa. E o Basic English, ele utiliza apenas 850 palavras. E até tem uma versão da Wikipedia simplificada para favorecer, facilitar a sua compreensão para os estrangeiros, que ela somente utiliza as palavras
listadas no trabalho do Michael Ogden, que são 850 palavras. Então, aqui, vamos pensar o seguinte: quanto tempo demora para aprender inglês? O tempo que vai demorar para aprender inglês é o tempo que você vai levar para dominar as palavras mais comuns da língua inglesa, que são, no nosso caso aqui, 1.500 a 2.000 palavras. Sempre dentro de um contexto. Então, por exemplo, o meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, ele é assim, a primeira palavra que aparece é a palavra mais comum da língua inglesa. A palavra é o artigo, né? O a, os, as, the. Depois vem of, a, por aí vai, tá? Então, você vai aprender as palavras, como estão aqui no e-book, que eu já citei, que você vai aprender essas palavras na ordem de frequência. Então, naturalmente, ao aprender as palavras que estão ali, você vai aprender também as palavras que você vai julgar mais úteis na sua conversação, tá bom? Queria dar boa noite para a Tereza, para o Américo e para o Luiz Salles. Muito obrigado pelo prestígio. Espero que seja útil a conversa de hoje. Tá? Agora tem um caso aqui, olha que interessante. Também do livro The Mother Tongue. Em 1923, um lexicógrafo chamado G.H. McKnight fez um estudo abrangente de como as palavras são usadas e descobriu, olha que interessante, apenas 43 palavras representam a metade de todas as palavras de uso comum, e que apenas 9 palavras representam 1/4 de todas as palavras em quase qualquer amostra de inglês escrito. Essas 9 palavras são and, be, have, it, of, the, to, will and you. É claro que você conhecer essas 9 palavras, né, você vai entender 25%, você vai identificar essas palavras, elas representam 25% de qualquer texto. No portal Aprendendo Inglês, todos os textos que eu coloco uma tabelinha embaixo que representa a contagem de palavras. Então, o que você vai notar? Que existe um pequeno conjunto de palavras que aparecem muitas vezes, entre as quais essas que estão aí, e eu diria que 70% das outras palavras aparecem apenas uma vez. Por que eu ponho essa tabelinha? Eu ponho essa tabelinha para fazer uma coisa muito importante, que é justamente você acompanhar o seu progresso. Não é para memorizar, não é para decorar. É apenas para você constatar o seu progresso. Ou seja, você vai pegar o texto que está lá no portal Aprendendo Inglês, vai ler, e depois você vai usar a tabelinha para marcar as palavras que você não conhece. Só isso. 15 dias depois você volta nesse mesmo texto e você olha as palavras novamente. Você vai constatar que muitas das palavras que você marcou como não conhecidas, elas já terão se tornado como palavras conhecidas. É claro, tem uma ressalva. Você tem que estudar todos os dias, ok? Isso é um requisito. É claro que se você lê o texto hoje, daqui a 15 dias você voltou no texto, você não fez absolutamente nada, é óbvio que você não vai ter progredido, tá certo? É importante essa medida do progresso, porque se você não tem essa medida, você se desanima. E muita gente pensa que estuda e não está progredindo. Ela não tem meios palpáveis de ver o seu progresso, tá certo? Aqui é um trechinho do meu livro, tá? Da versão em PDF, tá? E aqui vocês podem ver, as palavras aparecem em ordem de frequência. Palavra 1, 2, 3, 4, 5. Essas 6 palavras aqui, o D, é claro, é a mais comum, sempre dentro de frase. Até eu aproveitei para dar uma piadinha, quer dizer, o pessoal que é do meu tempo, não sei se o pessoal mais para frente também tinha, a gente aprendia inglês de uma maneira muito engraçada, né? A primeira lição seria assim, a professora falava, the book is on the table. Essa era uma frase famosíssima, né? A gente aprendia, tá? Aí depois falava assim, the teacher is behind the desk. O professor está atrás da mesa. The book is on top of the table. Enfim, era assim que a gente aprendia inglês naquele tempo, porque não servia para nada, né? Então, essas palavras aqui têm uns exemplos. Essa palavra de, por exemplo, ela tem 3 exemplos para explicar a palavra de. A segunda também tem... nesse livro eu tentei sempre colocar 3 exemplos de uso. Você deve focar, e eu explico isso na introdução, tá? Você deve focar no significado da palavra. Se você não conhecer, você lê os exemplos. Sempre lendo os exemplos. Isso aqui não é um dicionário, tá certo? Isso aqui é uma ferramenta para que você aprenda a ler em inglês e também desenvolver
outra coisa, tá bom? Então, aí, por exemplo, a palavra to be. To be é o verbo ser, estar, continuar, ficar. Então, existem diversas formas de você usar esse verbo. Então, eu coloquei bastante exemplos aqui. Vocês viram aqui que tem 6 exemplos e também tem outros, né? Aqui, eu vou colocar um comentário do Pierre, né? Ele diz que existe um livro chamado The Third Year, onde o autor, Chris Lonsdale, diz que é possível aprender uma segunda língua em 6 meses. Sim, eu vou chegar lá, tá? É possível, sim, desde que observadas determinadas condições, tá certo? Então, é possível, sim, você dominar. Até eu tenho uma live que eu foco na leitura. Essa live, ela expande bastante bem esse trabalho que eu fiz, das palavras mais comuns, e o título da live é Como aprender inglês, a ler em inglês em 6 meses ou menos. Obrigado, Pierre, pela colaboração, tá? Bom, e a pergunta, então, quanto tempo demora para aprender inglês? Vai depender, tá? Se você já estiver um pouquinho mais avançado, do seu nível de conhecimento já for um pouquinho maior, o seu tempo vai ser menor. Vai depender também do nível de inglês que você quer alcançar, vai depender do seu objetivo final. Então, dos alunos que já passaram pelo meu curso, tá? From Zero to Hero, uma das primeiras atividades é a pessoa definir o objetivo que ela tem. Porque não é só definir o objetivo. Você define o objetivo, você depois define as suas metas de curto, médio e longo prazo. Na meta de curto prazo, você define o que você vai fazer todos os dias, tá certo? Só definir a meta é muito confortável. Eu quero ser guia turístico lá no Rio de Janeiro, né? Encontrar um monte de gente, mas você não definir como é que você vai fazer, não. Então, dependendo do seu objetivo final, a sua forma de estudar vai ser diferente. Se você quer ser guia turístico, você vai estudar de uma determinada forma, você vai focar em conversações, em filmes, em anotar as coisas, etc. Se o seu objetivo é escrever, você quer ser um romancista na língua inglesa, aí você está encrencado de uma certa forma. Porque para escrever bem em inglês, você tem que escrever bem em português, porque escrever depende da quantidade de conhecimento que você tem, da sua facilidade de organizar as ideias, etc. E aí você não vai... Se você não conseguir escrever bem em inglês, você não vai colocar a culpa na língua inglesa, não. Você vai colocar a culpa na falta do conhecimento que você tem da língua portuguesa. Então, se você quer escrever bem em inglês, vale muito a pena você entrar num curso de redação, né, de escrita criativa em português e ler muito, muito. Em português, tá? E também em inglês, porque se você quer escrever bem, você vai usar palavras que você não vai usar na sua conversação diária, tá certo? Por exemplo, até nesse livro The Mother Tongue, ele cita exemplos por exemplo, tem um caso lá, que ele cita uma palavra, você splash, né, espalhar água, ele cita 7 palavras parecidas que têm mais ou menos o mesmo significado, mas você espalha água de determinadas formas. Para cada uma dessas formas, você tem uma palavra diferente. Então, a leitura é um pouquinho mais complicada. Se você quer apenas ouvir, tá? Então também tem uma forma de fazer isso. Eu também tenho uma live que eu falei sobre isso aí. Os idiomas que você fala, porque até tem uma citação, que eu não me recordo exatamente quem, eu acho que é do Haruki Murakami, que é um famoso autor japonês. Ele diz que um idioma novo te transforma numa nova pessoa. Exatamente. Porque os idiomas, eles nascem em diversas regiões do mundo. Por exemplo, os esquimós, eles têm cerca de 30 palavras para neve. Neve fresca, neve suja, etc. Mas eles não têm uma palavra para neve. Nós, brasileiros, que a gente nunca viu neve, tá? No Brasil, tá? É lógico que muita gente viaja e tal. Mas nós que nunca vimos neve, nós temos apenas uma palavra neve. Porém, os esquimós, eles não têm uma palavra neve. A palavra neve para eles não existem. Porque dependendo, né, da graduação, e é importante que eles tenham essas distinções, porque eles vivem num meio extremamente agressivo, tá? E eles precisam saber como sobreviver ali. E esse conhecimento é importante. Tá? Então, isso aí, novamente, para a escrita, ela já vai um pouco além, e eu colocaria
para a par ali com a leitura e com a escrita, tá? E ouvir, que eu já citei. Se você está morando no exterior, aí a situação também é outra. Porém, eu já vi casos, muitos anos atrás, quando ainda eu estava dando aula em inglês, eu encontrei um inglês, e ele me disse que o cunhado dele era brasileiro, já morava uns 10 anos nos Estados Unidos, e a única palavra que ele era caminhoneiro, a única palavra que ele sabia era fill it up, quer dizer, enche o tanque. Quer dizer, quando ele parava num posto de gasolina, ele ia lá e mandava encher o tanque. Quer dizer, a pessoa não se envolveu na cultura do país que ela foi mudar e etc. Então, é claro que não aprende, tá? Agora, se você for morar, ou se você mora no país estrangeiro, é lógico, você tem que assistir a TV em inglês, não vai ficar usando a internet para ver os jornais brasileiros, nem nada. Quer dizer, dependendo do seu nível de imersão na cultura, você vai aprender mais rápido. Mas não precisa morar no exterior para isso, tá? Você pode criar um ambiente de imersão dentro do próprio país que você mora. A dedicação, eu sempre digo, quem estuda todo dia, estuda menos e aprende mais. Não adianta você não estudar nada a semana inteira, chega no sábado, você estuda 10 horas. Porque existe um processo de transferência da informação da memória secundária, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E esse processo é favorecido por diversos fatores, como o sono, o descanso que você tem, da forma como você absorve a informação, quer dizer, se você absorve a informação de uma forma multissensorial, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, tá? A possibilidade de você reter aquele conhecimento aumenta muito. E aí vem, né, a dedicação enquanto você pratica. Então, eu falei aqui das 4 habilidades, ler, escrever, falar, ouvir, é importante você definir a sua meta, tá? Bom, agora vamos pegar uma análise do meu material, as palavras mais comuns da língua inglesa. São 2.368 palavras, divididas por 2.216 frases. Quer dizer, para explicar o significado... Olha só, o livro chama-se As 750 Palavras Mais Comuns. Porém, como eu inseri cada uma dessas palavras dentro de um exemplo, eu não tenho apenas 750 palavras. Eu tenho 2.368 palavras únicas. Só aqui você já tem um vocabulário para se expressar com fluência na língua inglesa, tá? São mais de 2.000. Ali vocês viram, né? Uma pessoa que se exprime de forma fluente, ela conhece entre 2.000, ela usa na sua comunicação entre 2.000 a 3.000 palavras, tá certo? Então, se você, durante um ano, se dedicar a aprender todas essas palavras que estão destruídas por essas frases, você certamente vai atingir um nível muito bom. É claro que não se resume apenas em estudar essas palavras, tá bom? Olha só, eu fiz uma continha aqui. 2.368 palavras, se você estudar 365 dias no ano, quer dizer, não dá nenhuma folga, e é importante isso, tá? Nunca tire folga. Se você faltar um dia, não falte 2, porque se faltar 2, a chance de você nunca mais voltar é grande. Então, você teria que aprender 7 palavras por dia, tá certo? Então, você podia pegar... Na verdade, ali, eu tenho 750 palavras. Se você pegar 750 palavras e dividir por 6 meses, porque eu tenho o verbete. Então, no verbete está ali. É aquilo que você tem que aprender, são 750. Então, na verdade, você em 6 meses, você consegue ter um bom conhecimento subliminar da estrutura da língua inglesa e do vocabulário, tá? Agora, é importante destacar que não é só você fazer isso. Se você se envolver mais no aprendizado, por exemplo, se você estudar ali de 1 hora a 2 horas por dia, e essas frases que você pegar, você, por exemplo, escrever, aí você pode também procurar na internet vídeos em que aquela frase é falada. Você usa da visualização, você pensa na frase e você se vê dentro de uma situação em que aquela frase é usada, tá certo? Então, isso tudo contribui para que você consiga reter o significado dessas palavras e, mais importante, você consiga usar isso na sua conversação. Importantíssimo. Depois de um certo período, vamos colocar que você vai levar 6 meses para fazer o estudo das 750 palavras mais comuns, tá? 6 meses. Depois desses 6 meses, você vai estar
certamente vai ter o conhecimento de todas essas palavras. Aí é a hora de você procurar um parceiro para conversar. E existem várias maneiras de você encontrar parceiros. Não precisa ser um nativo da língua inglesa, não precisa ser uma pessoa que tem um conhecimento fantástico no inglês, pode ser uma pessoa que saiba até menos do que você, mas é uma pessoa que você possa interagir e possa conversar, tá? Boa noite, Ali. Obrigado pela presença. Aí você deve estar assim com a pulga atrás da orelha. Pô, ele está falando para eu conversar com uma pessoa que sabe menos do que eu? Isso só pode dar porcaria, né? Não. Por quê? Você vai falar errado, sim. O seu companheiro vai falar errado, sim, mas vocês estão falando. E se você faz o que eu estou falando para você fazer, ter a constância, estudar todos os dias, você gradualmente, você vai deixando de errar, porque você está se expondo ao inglês falado de uma forma correta, tá certo? E gradualmente isso aí vai sendo internalizado por você. Mas, de forma alguma, deixe de falar. Você pode falar com quem sabe menos que você. Você pode falar com você mesmo, você pode ter aqueles diálogos interiores, quer dizer, você conversa com aquela voz que tem na tua cabeça. Todo mundo tem uma voz na cabeça. Nós conversamos com a gente, conosco mesmos, o tempo inteiro. E isso também é válido, tá? Então você pode mudar a voz na sua cabeça do português para o inglês, tá? Então quando você pensar, por exemplo, what time is it? It's time to get up, né? Today I'm going to São Paulo. I'm going to the movies, I'm going to watch Spider-Man, I don't know what number. Enfim, você pode ter esse diálogo interno, tá? Diferente da escola tradicional, em que você vai naqueles dias marcados e só conversa ali, e ninguém fala para você isso que eu estou falando, de você se envolver na atividade de aprender inglês o dia inteiro. Ninguém fala isso para você. Bota aí no comentário se algum professor de inglês, se vocês já fizeram algum curso adicional, se algum professor chegou e fez essa recomendação de você criar um ambiente de imersão, tá? Em que você converse com você, pense em inglês o tempo inteiro, tá? Então, isso é um requisito para você aprender inglês, tá bom? Enfim, nas lives anteriores, tá? Eu falo sobre vários aspectos, eu mostro várias técnicas, não só as técnicas que eu usei, como também técnicas de vários poliglotas que eu venho estudando aí nos últimos 3 ou 4 anos, tá? Aqui é o meu livro, tá? Eu estou colocando novamente, tá? E tem outra coisinha, aqui também na descrição, você acha um deck do Anki, das expressões idiomáticas, que são lá você vai encontrar 1.900 palavras únicas divididas por 925 frases. Então, depois que você conhecer as palavras mais comuns, você pode passar para estudar esse deck do Anki, que esse deck ainda tem uma novidade. Você pode ouvir as frases sendo pronunciadas por pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália, são pessoas de diversas localidades que falam um inglês ligeiramente diferente. E é bom também você se familiarizar, que o inglês ele é falado de muitas formas diferentes ao redor do mundo, tá bom? Então, você pode usar esse conjunto. Mas, uma recomendação muito importante para o Anki. Quando você tem um deck do Anki, você pode colocar as expressões, você pode editar, você pode corrigir, pode acrescentar. E quando você faz isso, é que realmente você está se envolvendo mais. Quer dizer, é muito confortável você pegar esse trabalho que eu fiz, que deu um trabalhão enorme, tá? Imagina só, escrever tudo isso, colocar os áudios, etc. É um trabalho gigante, tá? Mas ele vai te ajudar pouco se você não se envolver mais ativamente nesse estudo, inserindo frases novas, pensando nas frases, visualizando as situações, tá certo? É o que eu chamo de experiência de aprendizado multissensorial. Você se envolve o máximo possível nesse aprendizado, tá bom? E ninguém, pelo menos comigo, ninguém nunca me falou isso, tá? No curso de inglês que eu fazia, era assim, hello, my name is Rubens, tal, esse tipo de coisa, tá bom? Bom, eu falei na última live sobre o método da lista de ouro, que é um método que eu acho fantástico, tá? Eu não vou explicar aqui, porque eu já expliquei lá, foi uma live inteira, 40 minutos falando. Então, é uma forma, e você escreve as frases. São 20 frases por dia, depois são 3 caderninhos, um caderninho de bronze, prata e ouro. O caderninho de ouro é o último, tá? E ele é como se fosse um funil, né? Você aprende 20 palavras, depois de 15 dias você volta, das 20 frases que elas devem conter ao menos uma palavra que você não conheça, dessas 20 frases, você vai se lembrar de 30%.
e aí você pega essas frases que você não se lembra, joga num outro funilzinho, e assim vai, tá? Mas é um método muito interessante. Quem não teve a oportunidade de assistir a live, vai lá assistir, porque tá muito, eu expliquei com bastante detalhe como usa. A vantagem do método da lista de ouro é que você realça essa experiência multissensorial. Você escreve. Quando você escreve, você ativa 8 áreas do seu cérebro. E quanto mais áreas do cérebro você envolver, melhor. Se você visualizar, seu cérebro vai ficar todo brilhante ainda, né? Além de escrever e tal. Enfim, é uma alternativa. O Anki também é uma coisa muito bacana, que você instala no celular, você carrega com você o tempo inteiro, tá? E você pode aproveitar aqueles momentos que surgem no seu dia a dia para ir lá praticar. Um dos meus alunos, ele usa isso no ônibus. Então, ele senta no ônibus, todo dia ele tem um roteiro, né, para ir para o trabalho, e ele faz religiosamente todos os dias o Anki. Ele é um aluno da turma de 2019, quer dizer, já tem 2 anos, 2020, 2021, já vai entrar no 3º ano, que ele já está praticando com bastante constância, todos os dias, e já está bastante fluente, já fala, já consegue se expressar muito bem. Quer dizer, no estágio que ele está, ele já consegue ir para qualquer lugar do mundo se virar muito bem, sem ajuda nenhuma, tá? 2 anos. Se você comparar com o curso tradicional, são 8 anos para chegar no nível que ele chegou. Aqui é um portal que eu adoro, foi recomendado por uma aluna minha também, eu não conhecia, é o portal Youglish. Você vai ali no campo de busca e escreve a frase que você quer. Vamos supor, você já leu essa frase lá no portal Aprendendo Inglês, um dos textos que tem e tal, porém você quer ter mais exemplos dessa frase. Aí você escreve lá. Essa daqui é muito interessante, né? É o Joey, da série Friends, ele está comentando assim, né? Ele saiu com uma moça, tá tudo legal, a moça é bacana e tal. Aí, de repente, a moça vai lá, estende a mão para pegar a comida, aí ele faz essa cara, ele abre o olho e fala assim, Joey doesn't share food, né? Então, aqui, você consegue, olha só, é uma ferramenta, às vezes a gente não tem muita imaginação, a gente não consegue visualizar, né, o que está acontecendo. Então, no caso aqui, você consegue, você nunca vai esquecer da expressão do Joey na hora que a mulher foi lá e pegou a batatinha dele, tá? E isso é importante. Quando você coloca junto o elemento da visualização, gente, você nunca mais vai esquecer. Aí você pega essa frase, Joey doesn't share food, você pode usar em outros contextos. I don't share my car with anybody. Eu não compartilho meu carro com ninguém, entendeu? Então você aprende a estrutura e você pode substituir uma palavra por outra e utilizar a mesma estrutura, o mesmo conceito em outras palavras, em outras conversações. Então era assim que eu fazia. Só que no meu tempo não tinha YouTube, não tinha vídeos. Era outra história. E como que eu fazia essa memorização de frases? Eu lia a revista do Snoopy várias e várias vezes. Eu tinha 5 revistinhas, e antes de dormir eu lia 5, todos os dias, durante um bom tempo. Não pensem que eu sou louco, tá? É que realmente eu gosto muito das historinhas do Snoopy, que tem um inglês perfeito, muito bacana, e, enfim, me ajudou muito, me ajudou demais, tá? Então, cada um tem que achar a forma mais adequada para estudar, tá bom? Bom, aqui tem um exemplo do portal Aprendendo Inglês, tá? Então, aqui, por exemplo, é um vídeo que eu peguei da internet, How to Think in English, é de uma moça, de uma americana. Então, embaixo você tem a transcrição. Como que te ajuda isso? Isso te ajuda a selecionar as frases, porque você tem o original em inglês aqui, eu ouço, tá? Às vezes tem um, já está pronto, mas a maioria não, ele só tem aquela autotradução do YouTube. Então, eu tenho que colocar... separar em frases, colocar vírgula. Então, faço esse trabalho e depois eu faço a tradução, né? Se você for usar o método da lista de ouro, tá prontinho, porque você já tem as frases em inglês e a tradução. Aqui o método da lista de ouro é isso, você põe lado a lado, cada dia, né? 20 frases em inglês com a frase, com a tradução em português. Depois, no 15º dia, você volta para essa primeira lista que você fez e tampa o que está em inglês e o que está em português, você tenta escrever de volta em inglês, tá? É assim que funciona mais ou menos. Então, isso aqui é um local bem bacana, além do seguinte fato. Todos os textos que eu coloco dentro do Aprendendo Inglês, eu tenho um objetivo de agregar alguma coisa ao seu conhecimento. Tanto conhecimento geral, quanto conhecimento de técnicas para melhorar a língua inglesa. Então, aqui, por exemplo, How to Think in English, é uma americana que ela está dando uma dica de como é que você consegue para pensar em inglês. Porque quando nós estamos começando a aprender inglês, como é que funciona a coisa? Você ouve, você traduz para o português, você pensa em português, depois você joga de volta para o inglês para só então você falar. Esse é um processo extremamente penoso e demorado. O certo
é você ouvir inglês, já entender inglês sem fazer a tradução, e da mesma forma você pensar na resposta em inglês e mandar. Agora, como é que você faz isso? Você não faz isso falando assim, eu vou pensar em inglês. Não. Você faz isso o quê? Se expondo ao idioma, estudando, né, o máximo possível. Vai chegar um momento em que essa etapa intermediária de traduzir para o português, ela vai sumir, você não vai nem notar. Tá? Então, no meu caso, por exemplo, às vezes eu estou lendo um livro, aí depois eu vou fazer alguma coisa e falo, puxa vida, aquele livro que eu estava lendo, está em inglês ou em português? Aí eu vou ter que ir lá olhar para ver em que língua que está. É alguma coisa sobrenatural? Não. São 40 anos que eu tenho de envolvimento com a língua inglesa. Então, por isso acontece, tá? Mas não precisa chegar aos 40 anos, não. Um pouco, quando eu estudava, né, quando eu tinha 20 e poucos anos, esse processo se deu nessa fase, tá? Que eu lia muito, eu gostava de ler. Então, meu estudo, não tinha internet, meu estudo era composto mais ou menos de 60% de leitura. E os outros 40% eu dividi entre atividades de desenvolvimento da audição, que era muito complicado, né? Você tinha que pegar uma fita cassete, colocar a fitinha lá dentro, ouvir, tinha que reservar o horário no laboratório do curso de inglês, enfim, era uma coisa mais difícil. E o livro, não, o livro eu podia carregar para qualquer lado e eu podia ler a qualquer momento. Mas hoje a coisa já mudou completamente de figura, tá? Você pode estudar todas as habilidades ao mesmo tempo ali, porque você tem uma abundância de material, assim, é um sonho, né? Muita coisa mesmo para você desenvolver sua leitura, tá bom? As lives, então, quer dizer, todas essas nossas conversas, elas são pedacinhos de uma metodologia total. E eu estou apresentando para vocês diversas, né, formas de fazer a coisa. Eu não sou um oráculo, tá? Eu sempre destaco que você tem que escolher uma maneira de aprendizado que mais se encaixe na sua forma de ser. Então, de tudo que eu falei, você pode ir lá olhar, isso aqui eu gostei, tá? Então, por exemplo, eu gosto de assistir filme, então eu vou assistir filme, séries. Eu gosto de ler, então eu vou focar em ler. E não se esqueça a sua meta, tá? Você tem que ver aonde você quer chegar para você definir a maneira como você vai estudar. Então, aqui, gente, não sei se vocês já foram aqui nesse portal, tem a programação, que eu sempre coloco as 4 lives no mês para que os interessados possam programar, e do lado esquerdo, não está aparecendo aqui, você tem a relação de todas as lives anteriores. Então, você pode vir aqui e ver aqueles assuntos que mais te interessam e assistir. Geralmente, as lives, elas duram por volta de 30 a 40 minutos. Às vezes, um pouquinho mais, dependendo do assunto, tá bom? Bom, gente, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, tá? Já está acabando, mas podem escrever aqui, que eu respondo todas as perguntas, tá? E caso queiram me escrever, está aqui meu e-mail, contato@aprendendoinglês.com.br. Eu respondo todas as dúvidas que me encaminham e também respondo a todas as observações, comentários que são postadas aqui na seção de comentários do vídeo, tá bom? E, finalmente, para quem ficou até aqui, né? Aguentou os 40 minutos, né, 38 minutos até agora. Se você quiser ajudar o nosso canal a crescer, compartilhe com os amigos, conta as novidades, e se não gostou, fale com os inimigos. Ajuda o canal de todas as formas, tá bom? Muito obrigado a vocês, e se Deus quiser, até a semana que vem. Tudo de bom. Um abraço.